Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, mais uma vez, do canal Leia a Bíblia, para continuarmos o nosso projeto Leitura da Bíblia em 365 dias. Graças a Deus, já estamos indo aqui para o dia 327, bem perto de terminar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje nós iremos ler no Antigo Testamento o último capítulo de Jeremias, Jeremias capítulo 52. Depois iremos para o Novo Testamento, porque eu estou fazendo uma leitura alternada, começando no Antigo, depois eu pulo para o Novo Testamento. E no Novo Testamento estamos lendo o Evangelho segundo João. Hoje iremos ler João 16, a partir do versículo 17 ao 33, tudo bem? Leitura feita sem comentários dos textos bíblicos, e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida, certo? Hoje, 25 de abril, estamos aqui 10 horas da manhã para gravar mais um dia. Muito obrigado pelas vossas orações e que um dia esses vídeos sirvam de ferramenta evangelística para pregar para aqueles que não têm nem mesmo a Bíblia traduzida no seu idioma. O real interesse desse canal é que um dia essa palavra possa chegar aos corações de muitas vidas. Pegue o seu exemplar sagrado e em breve começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti, Deus, toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Te agradecendo mais uma oportunidade de estar diante da Tua palavra. Venha abençoar grandemente a leitura de hoje, meu Senhor, e que possamos compreender as Sagradas Escrituras segundo o Teu Espírito Santo. Repreende toda interrupção, humana ou espiritual, e que esta palavra caia no nosso coração e que possamos colocar em prática. Muito obrigado, meu Pai, pelos livramentos de hoje, pelo pão que Tu já colocou na nossa mesa, pela nossa noite de sono tranquila. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Jeremias, último capítulo, para terminar o livro. Jeremias, capítulo 52, tem como subtítulo O Cerco, Tomada e Destruição de Jerusalém. Versículo 1 fala: Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Por esta razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade, até ao ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade. E todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor. E foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém.
e os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns, para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões, e as pás, e os garfos, e as bacias, e os perfumadores, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos, e os incensários, e as bacias, e os caldeirões, e os castiçais, e os perfumadores, e as galhetas, tanto o que era de puro ouro, como o que era de prata maciça, as duas colunas, e o único mar, e os 2 bois de bronze que estavam no lugar das bases, e que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor, o bronze de todos estes utensílios era sem medida. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede às romãs em roda do capitel, e tudo era de bronze, e semelhante a esta era outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada banda, e as romãs todas eram 100 em roda de rede. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sumo sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei que se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, que Évil-Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes da sua prisão. E Joaquim comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. E, quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Glória a Deus, leitura de Jeremias, último capítulo, leitura concluída. Vamos aqui, amanhã estaremos começando o livro de Lamentações, que é uma continuação, certo? Vamos agora para João, capítulo 16, tudo bem? Ontem nós paramos no versículo 16, então a leitura hoje se dará do versículo 17 ao versículo 33. Está aqui João 16, a partir do versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis.
e outra vez um pouco, e ver-me-eis. E, porquanto vou para o Pai, diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas, depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, leitura também do Novo Testamento, leitura concluída, capítulo 16 de João. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez pela leitura da tua poderosa palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Continua abençoando grandemente a nossa vida, Pai. Vencemos mais um dia de leitura, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Que possamos colocar em prática, Pai, a tua palavra sempre que possível, e evangelizar, abrir nossa boca, perdendo toda timidez e vergonha, para que teu evangelho seja sempre anunciado. Continua nos dando um dia de paz e livramento. Eu te oro e te agradeço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Louvado e agradecido seja Deus. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura, certo? Dia 327, terminamos o livro de Jeremias, lendo hoje o capítulo 52, e em João estamos aqui no capítulo 16, onde lemos do versículo 17 ao 33, também terminando o capítulo de João. Tudo bem? Hoje, sábado, 25/4 de 2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando esse projeto. Até mais.